Ei, povo lindo! Continuando a nossa série de 5 casos aqui do Reino Unido que eu prometi pra vocês, hoje eu vou contar sobre o assassinato de Jessica Chapman e Holly Wells. Bom, é um caso bem famoso aqui na Inglaterra, que causou uma comoção nacional e as pessoas ficaram muito envolvidas e bravas na época. É um caso envolvendo crianças também. Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal e de dar o like aqui no vídeo. Jessica Amy Chapman nasceu no dia 1º de setembro de 1991 e Holly Marie Wells nasceu no dia 4 de outubro daquele mesmo ano. As duas garotas, que tinham 10 anos quando desapareceram, nasceram em Soham, que é uma cidade aqui da Inglaterra. É uma cidade bem pequena que tinha cerca de 9.000 habitantes na época. As duas meninas eram melhores amigas. Elas moravam super perto, elas estudavam na mesma escola e elas faziam tudo juntas. Além disso, elas compartilhavam uma paixão também, que era o Manchester United, aquele time grande de futebol aqui da Inglaterra. Inclusive, no dia que elas desapareceram, as duas estavam vestindo uma camisa igual do Manchester United. O dia que as meninas desapareceram era um domingo, dia 4 de agosto de 2002. Tava um dia quente, era verão, e aí a família da Holly resolveu fazer um churrasco só para as pessoas mais próximas mesmo. E claro, a Jessica estava lá, afinal ela era muito amiga da Holly. Bom, tava todo mundo aproveitando o churrasco e por volta das 6 da tarde, mais ou menos, as meninas resolveram que iam no mercadinho que tinha ali perto para comprar alguns doces. E elas resolveram não falar para ninguém, porque ia ser uma coisa rápida. Por volta das 8 horas, a mãe da Holly, a Nicola Wells, resolveu lá em cima chamar as meninas para despedirem dos convidados, que já estavam começando a ir embora. Ela subiu e a hora que ela entrou no quarto, ela percebeu que as meninas não estavam lá. Ela então começou a procurar pela casa e pelo quintal, mas não conseguia achar as meninas de jeito nenhum. Nesse momento ela começou a ficar bem preocupada e falou com todo mundo que estava ali no churrasco e todo mundo começou a procurar as meninas. Eles olharam nas redondezas, nas ruas ali perto, nos parques, em qualquer lugar que eles achavam que elas poderiam estar, mas nem sinal delas. Então, às 9h55 da noite, os pais da Holly ligaram para a polícia para informar sobre o desaparecimento das duas. Na manhã do dia seguinte, o desaparecimento de Holly e Jessica já tinha se tornado notícia. Inclusive, a mídia resolveu divulgar a foto que elas tinham tirado naquele dia no churrasco com a camisa do Manchester para ajudar no reconhecimento e, caso alguém tivesse alguma notícia, alguma informação, pudesse entrar em contato com a polícia. Acho que pelo fato de a cidade ser pequena, o senso de comunidade ele era bem forte. Todo mundo se conhecia e muitas daquelas pessoas conheciam a Jessica e a Holly, ou pelo menos os pais delas. Então, quando a notícia se espalhou, centenas de pessoas se voluntariaram para ajudar nas buscas. Além disso, mais de 400 policiais se envolveram nas investigações em tempo integral. Além dessas buscas incessantes, a polícia também estava fazendo esforços enormes para tentar rastrear o celular da Jessica. Mas o ano era 2002 e a tecnologia não era tão avançada igual é hoje. Então não foi possível determinar um ponto específico pelo rastreio. O que eles conseguiram determinar nessa busca foi que o celular da Jessica foi desligado 30 minutos depois delas terem desaparecido, delas terem saído de casa, e que nesse momento elas ainda estavam ali perto de casa, elas estavam na região. No dia seguinte ao desaparecimento, tanto os pais da Holly quanto os pais da Jessica foram na televisão fazer um apelo emocionado para que as meninas voltassem para casa. Eles estavam muito abalados, como vocês podem imaginar. Well, it's been probably the worst night so far. Last night, we've had and experienced friends and family searching in ditches. A escola onde as meninas estudavam, a St. Andrews Primary School, acabou se tornando um centro de distribuição de informação mesmo relacionada à busca pelas meninas. Porque além das centenas de voluntários, dos policiais de Soham, policiais de várias cidades ali perto também se envolveram na busca. Foi uma das maiores investigações que a Inglaterra já viu. A polícia recebeu diversas ligações de pessoas ali da comunidade que tinham visto, ou que pelo menos achavam que tinham visto as meninas. Uma mulher ligou de uma vila ali perto de Soham e disse que acreditava ter visto Jessica e Holly passando de braços dados em frente à sua casa, no dia seguinte ao desaparecimento. Um outro homem ligou falando que tinha visto uma van branca a aproximadamente 15 quilômetros ali de Soham e que ele achou a atitude do motorista um pouco suspeita. A polícia investigou todas essas pistas, mas elas não levaram a lugar nenhum. Um taxista da cidade também ligou para a polícia para avisar que no dia do desaparecimento das meninas, ele tinha visto uma coisa meio estranha. Ele disse que estava com 2 passageiros dentro do carro e que em algum momento ele viu um carro verde passando por ele, um Peugeot, e que esse carro estava dirigindo de uma forma meio desgovernada. Ele disse que achou estranho, começou a prestar atenção e que dentro do carro tinha um homem que estava muito agitado, ele balançava muito os braços e ele estava tentando segurar 2 crianças que estavam dentro do carro. E eram 2 meninas. Ele disse que seguiu o carro por algum tempo,
mas que esse carro entrou numa estrada secundária ali para Newmarket e ele ficou com um pouco de medo, né, porque a pessoa podia estar armada ou alguma coisa assim, então ele parou a perseguição e ligou para a polícia. Só que essa informação ficou ali na mesa, né, dos policiais durante algum tempo, porque eles estavam recebendo muitas informações e não tinham pessoal para verificar tudo. Então, quando a polícia teve acesso a essa informação, eles acharam que podia ser uma boa pista e resolveram divulgar isso na mídia, porque caso alguém tivesse alguma informação, podia chegar até eles. Na mesma noite que eles divulgaram, um homem que estava andando com seus cachorros ali na estrada perto de Newmarket, que foi onde o taxista disse que o carro verde tinha entrado, ele avistou 2 montes de terra ali do lado da estrada. Ele achou suspeito e avisou a polícia. A polícia, na hora, já ficou com medo porque eles acreditavam que existia a possibilidade de ali debaixo daquele monte de terra estar o corpo da Holly e da Jessica, e eles foram logo averiguar. Mas não se tratava de uma cova ou alguma coisa assim. Era só um abrigo de texugo, que é um animal super normal ali na região. A perícia investigou e não tinha nenhum vestígio de que as meninas tivessem estado lá. Quando a polícia teve acesso a essa informação, ela também criou uma teoria que envolvia esse carro verde. Há uns anos atrás, numa cidade ali perto, uma menina de 6 anos conseguiu se livrar de um homem que estava perseguindo ela, e esse homem estava num carro verde. Eles nunca conseguiram identificar ou prender o homem, mas essa informação de que ele estava num carro verde era bem relevante. Algum tempo depois desse incidente, que foi em 2001, uma outra menina de 12 anos foi seguida até chegar em casa por um homem que também estava em um carro verde. Então a gente tem 3 situações envolvendo um carro verde e que a polícia nunca conseguiu identificar de fato de quem se tratava. Então a polícia tinha a teoria de que o desaparecimento das meninas, da Holly e da Jessica, estariam envolvidos com esses 2 outros que eu falei aqui agora e que tinham relação com esse homem misterioso que dirigia um carro verde. Mas eles não tinham nenhum tipo de pista para poder chegar até esse homem. Então no dia 15 de agosto, 11 dias depois do desaparecimento das meninas, a Sky News, que é um canal bem grande aqui da Inglaterra, um canal aberto, resolveu fazer uma reconstrução dos últimos passos da Jessica e da Holly para poder ver se eles conseguiam descobrir alguma coisa. Eles resolveram então entrevistar a última pessoa que acreditava-se que tinha visto as meninas naquele dia, que era o Ian Huntley. How do we know they were here at 6:15? Well, we have an eyewitness. Ian Huntley here is a familiar figure. Evening, Ian. Ian Huntley era um zelador de uma escola ali na região também. Não era a escola que as meninas estudavam, era uma outra. E ele morava com a sua namorada, Maxine Carr, que ela sim trabalhava na escola da Jessica e da Holly, inclusive era professora das meninas. Ian e Maxine moravam bem perto do mercadinho onde as meninas tinham ido comprar doces. Inclusive, o Ian disse que tinha visto as meninas naquele dia. Assim que ele ficou sabendo do desaparecimento delas, ele foi até a polícia e disse que por volta de 6h15 da tarde ele tinha visto a Holly e a Jessica passarem pela rua dele e que ele até trocou algumas palavras com elas perguntaram da Maxine, ele falou que estava tudo bem e elas seguiram um caminho. They just came across and asked how Miss Carr was, as she used to teach them at St Andrews. I just said she weren't very good as she hadn't got the job. And they just says, please tell her that we're very sorry. And off they walked in the direction of the library over there. Tanto o Ian quanto a Maxine se mostraram super disponíveis e os 2 participaram do programa da Sky News para refazer os últimos passos das meninas. Depois que a entrevista do Ian e da Maxine acabou, um dos produtores estava analisando o material para levar ele ao ar e disse que notou uma coisa meio estranha. They was very close to all their family, and that's the kind of girl she was. Ele percebeu que a Maxine se referia às meninas no passado, então ela falava, elas eram, elas foram. E aí eles entregaram esse material para a polícia. A polícia também achou estranho e começou a desconfiar ali que a Maxine sabia mais do que ela de fato estava falando. Paralelamente a isso, eles também estavam investigando um comportamento diferente do Ian. Ele estava muito envolvido em todas as buscas, ele fazia muitas perguntas sobre a investigação, ele estava muito envolvido com tudo isso. Sendo que aquele dia que ele disse que viu as meninas, que conversou com elas, tinha sido a primeira vez que ele sequer tinha falado com elas. Então ele não era tão próximo assim para estar tão envolvido. De qualquer forma, isso por si só não incrimina ele, mas todas essas coisas juntas, além do fato de ele ter sido a última pessoa a ver as meninas, fez com que a polícia começasse a desconfiar de Ian Huntley e Maxine Carr. No dia 16 de agosto, 12 dias depois do desaparecimento de Holly e Jessica, Maxine Carr e Ian Huntley foram levados para prestar depoimento em 2 delegacias diferentes. Eles foram separados. No interrogatório, os 2 falaram que tinham ficado juntos naquele dia, que foi uma noite bem normal, e isso se provou ser um álibi para os 2. E depois de 7 horas de interrogatório,
ambos foram liberados. Antes de continuar e entrar mais fundo nessa história, eu acredito que seja importante dar um pouco do histórico de quem era o Ian Huntley e a Maxine Carr. Ian Kevin Huntley nasceu em Grimsby, aqui na Inglaterra, em 1974. Ele teve uma infância um pouco difícil, ele sofria muito bullying e tinha muita dificuldade de fazer amigos. Então ele acabou crescendo e se tornando um adulto mais introvertido e isolado mesmo. Em dezembro de 1994, o Ian conheceu uma menina que se chamava Claire. Ela tinha 18 anos e eles começaram a viver um relacionamento super intenso e conturbado. Então, depois de poucas semanas, eles já estavam casados. Não demorou muito tempo para que a Claire percebesse de fato quem era o Ian, que ele era super agressivo e controlador. Então ela resolveu que ela não podia ficar com ele. Só que nesse meio tempo ela acabou se apaixonando pelo irmão mais novo do Ian, que era o Wayne. Então ela largou o Ian Huntley para morar com seu irmão mais novo, o Wayne Huntley. Como vocês podem imaginar, o Ian ficou muito bravo, porque além da situação toda, ele ainda tinha uma rivalidade muito grande com o irmão, porque ele acreditava que o irmão era o preferido de todo mundo, ele achava que quando o irmão chegou, por ser mais novo, tinha roubado a atenção dele, então ele sempre teve essa rivalidade com o Wayne. O Ian se recusou a dar o divórcio para Claire até 1999. Não porque ele ainda gostasse dela, ou sentisse qualquer tipo de coisa, ou achasse mesmo que eles podiam voltar. Era pura e simplesmente porque ele não queria deixar o caminho livre, por assim dizer, para que ela se casasse com seu irmão. Em 1998, o Ian conheceu uma menina de 15 anos que chamava Kate e ela acabou engravidando dele. Também em 1998, o Ian foi acusado de 2 crimes, um de invasão domiciliar e o outro de estupro. Mas nenhum dos 2 processos foi levado adiante por falta de provas. Dando uma pesquisada rápida no Google, eu consegui encontrar mais 4 investigações do Serviço Social porque o Huntley tinha se envolvido sexualmente com menores de idade, inclusive uma menina de 13 anos. Então, se eu conseguir achar todos esses processos, eu acredito que existem muitos outros. Well, during his 20s, Ian Huntley preyed on a lot of young girls, underage girls, and the police who investigated the case thought that there were possibly up to 60 young girls that he'd had some kind of interaction with. Eu encontrei também uma acusação de assédio sexual envolvendo uma menina de 11 anos. Então, por mais que nenhum desses processos tenha sido levado adiante e que ele não tenha sido de fato condenado por nenhum deles, a reputação do Ian ali na cidade, na região, acabou ficando horrível, né? Ele era tratado como um predador sexual. Em 1999, o Ian conheceu a Maxine, que na época tinha 22 anos. Foi uma paixão arrebatadora também, ela logo se mudou para a casa dele e eles foram viver juntos. Os vizinhos falavam que eles conseguiam observar que o Ian era um tanto quanto agressivo e controlador com a Maxine, mas independente disso, eles continuaram juntos. Algum tempo depois, em 2001, eles resolveram se mudar ali da cidade, acho que meio que para fugir daquela fama, da reputação que o Ian tinha criado. Então eles se mudaram para Soham, que era a cidade da Jessica e da Holly. Lá, o Ian conseguiu um emprego como zelador de uma escola. Sim, ele conseguiu ser zelador de uma escola com todo esse histórico que ele tinha. E a Maxine também conseguiu um emprego em uma escola como professora e trabalhava na escola onde a Jessica e a Holly estudavam. Pronto, voltando à nossa linha temporal, a gente tem que o Ian e a Maxine tinham sido investigados, eles tinham ficado 7 horas sendo interrogados e foram liberados. Bom, nesse depoimento, a polícia encontrou algumas inconsistências, algumas coisas suspeitas e fez com que eles resolvessem investigar mais a fundo o Ian Huntley. Eles então resolveram investigar tanto a escola que ele trabalhava quanto a casa do Ian. No dia 17 de agosto, quase 2 semanas depois de as meninas terem desaparecido, a polícia encontrou algumas evidências bem incriminadoras contra o Ian, na escola onde ele trabalhava. Dentro de uma das lixeiras da escola, eles encontraram restos queimados de blusas do Manchester, de calças de agasalho, roupas íntimas e alguns sapatos. One of the crucial items in this particular case was the tops that the little girls were last seen in. These were unusual, and this helped us tremendously to build up a picture of the types of fibers that it would be easy for us to find. Essas roupas foram imediatamente reconhecidas como sendo as roupas que Jessica e Holly estavam usando no dia que desapareceram. Agora a polícia tinha que ligar aquelas evidências ao Ian, porque o fato de elas estarem ali na escola onde ele trabalhava, por si só, não ligavam ele àquelas roupas. Enquanto estava analisando as evidências, as roupas que eles tinham encontrado na lixeira da escola, o perito encontrou também 5 fios de cabelos humanos ali. Ele decidiu comparar aqueles fios com os de Holly e Jessica, mas não obteve uma combinação. Então ele resolveu comparar aqueles fios de cabelo encontrados com o do Ian Huntley.
E sim, aqueles cabelos eram do Ian Huntley. E isso era uma evidência mais do que suficiente para a polícia, então eles resolveram prender o Ian e a Maxine por suspeita de assassinato. Um novo interrogatório foi feito e a Maxine admitiu que ela estava mentindo em relação a onde ela estava no dia do desaparecimento das meninas. No primeiro interrogatório, se vocês se lembram, ela disse que estava com o Ian e que eles tiveram uma noite normal, juntos. Mas na verdade ela estava em Grimsby, uma cidade que ficava a centenas de quilômetros ali de Surrey. Então, com essa nova informação, o Ian tinha perdido seu álibi. In the last few hours, a 28-year-old man and a 25-year-old woman have been arrested. The 28-year-old man has been arrested for the murder and abduction of Holly Wells and Jessica Chapman. Mais tarde naquele dia, 13 dias depois do desaparecimento das meninas, 2 corpos carbonizados foram encontrados a aproximadamente 15 quilômetros de distância de Surrey. Infelizmente, aqueles corpos eram sim da Jessica Chapman e da Holly Wells. It is with great sadness that I have to tell you the following news. It may be some days yet before we are able to positively identify the 2 bodies found at Common Drove. We are certain, as we possibly can be tonight, that they are those of Holly and Jessica. Os peritos foram chamados imediatamente para analisar os corpos, mas eles não conseguiram ter muitas informações, porque além de estarem carbonizados, eles também estavam em um avançadíssimo estado de decomposição. Então os peritos não conseguiram falar quando elas morreram ou como elas morreram. A polícia deslocou novamente à casa do Ian para fazer uma busca mais meticulosa e nessa busca eles conseguiram perceber que tanto a casa quanto o carro do Ian tinham sido cuidadosamente lavados alguns dias antes. E aí eles foram olhar lá nos relatórios e os policiais que entrevistaram o Ian logo depois do desaparecimento da Holly e da Jessica, inclusive tinham anotado no relatório deles que vinha um cheiro muito forte da casa de produto de limpeza. A polícia também começou a analisar os carpetes da casa, os tapetes do carro e até o aspirador de pó. Nesse exame, eles conseguiram encontrar várias amostras de fibras das roupas que as meninas estavam usando naquele dia. So there wasn't just one particular location in which we found the fibers from the girls' clothing. They were found downstairs, upstairs, and in the bathroom as well. Então a polícia tinha muitas evidências contra o Ian. Em novembro de 2003, Ian Huntley foi acusado pelo homicídio de Jessica Chapman e Holly Wells. Maxine Carr também foi acusada, mas as acusações dela foram de obstrução da justiça, porque ela tinha fornecido um álibi falso para o Ian, e também de auxiliar um criminoso, que no caso, naquele ponto, a polícia acreditava que ela tinha ajudado o Ian a se livrar das evidências do crime. Ian e Maxine alegavam ser inocentes de todas as acusações contra ele. O Ian manteve, inclusive, até muito perto do julgamento, a história de que ele não tinha nada a ver com o assassinato das meninas. Mas quando foi chegando perto do julgamento dele, ali um mês mais ou menos, ele mudou sua história completamente. Ele disse que sim, as meninas tinham morrido na casa dele, mas que tudo tinha sido um acidente trágico e que ele tinha ficado desesperado e acabou escondendo os corpos porque ele estava com muito medo de ser preso. No seu julgamento, Ian entrou em maiores detalhes sobre a sua versão do que tinha acontecido naquele dia. De acordo com ele estava ali do lado de fora da casa quando ele viu Holly e Jessica saírem do mercadinho. Ele disse que a Holly estava com o nariz sangrando e ele resolveu chamar as meninas para esperarem lá dentro até que o nariz dela parasse de sangrar. Então os 3 estavam no banheiro tentando ajudar a Holly a estancar o sangramento, quando acidentalmente o Ian bateu na Holly, que caiu desmaiada na banheira, e a banheira estava cheia de água. Nesse momento, de acordo com o Ian, a Jessica ficou histérica, começou a gritar que ele tinha batido nela de propósito, que ele tinha batido na Holly, e aí ele ficou desesperado numa tentativa de tampar a boca dela para ela parar de gritar, ele a sufocou. No julgamento veio à tona que, um pouco antes do assassinato das meninas, o Ian estava no telefone com a Maxine, que ele estava bem irritado, eles estavam brigando, porque ele acreditava que a Maxine estava traindo ele. Acredita-se que logo depois desse telefonema, o Ian estava bem bravo quando ele viu a Holly e a Jessica passando lá fora. Então, ele de alguma forma traiu aquelas meninas para dentro da casa dele e descontou toda a sua raiva nelas. Acredita-se que o crime teve sim uma motivação sexual por causa de todo o histórico do Ian. Tudo que eu falei agora não passa de uma teoria, porque não se sabe ao certo como as meninas morreram. E o Ian continuou alegando que tudo não tinha passado de um trágico acidente. Em dezembro de 2003, a Maxine Carr admitiu em corte que ela tinha mentido no seu primeiro depoimento. Ela disse que não tinha nem ideia de que o Ian tinha matado as meninas e que ela só mentiu porque ela acreditou que quando ficou sabendo que as meninas estavam desaparecidas, que a polícia poderia ficar atrás do Ian devido ao histórico dele, mas que ela acreditava completamente na inocência do Ian. Maxine foi condenada por obstrução de justiça, mas não por auxiliar Ian. A pena dela foi de 3 anos e meio, mas ela foi liberada depois de 1 ano e 9 meses de detenção.
Quando saiu da cadeia, Maxine Carr ganhou uma nova identidade, porque a polícia acreditava que caso ela fosse reconhecida na rua, ela corria um sério risco de vida, porque o Ian ficou muito conhecido na Inglaterra toda e as pessoas odiavam muito ele e tudo que fosse relacionado a ele por causa desse crime. Também em dezembro de 2003, Ian Huntley foi condenado pelo assassinato de Jessica Chapman e Holly Wells. Ele foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua, tendo que cumprir no mínimo 40 anos para poder pedir a condicional. Então eu acredito que ele nunca vai sair da cadeia. Mais tarde veio à tona que durante o julgamento, Ian tentou fingir ter uma doença mental para poder aliviar sua pena, porque ele acreditava que ia receber uma pena menor caso as pessoas e o júri e os profissionais acreditassem que ele tinha alguma doença mental. Mas claro, ele foi analisado por profissionais que descartaram completamente a possibilidade de ele ter qualquer doença mental. Ian continua na prisão e pode-se dizer que a vida dele lá não tem sido fácil. Em setembro de 2005, um outro prisioneiro chamado Mark Hobson, e que está cumprindo pena por um homicídio quádruplo, então ele matou 4 pessoas de uma vez, ele tentou contra a vida de Ian. Ele pegou um balde de água fervendo e jogou no Ian, que sofreu gravíssimas queimaduras. O Mark Hobson falou que ele tinha feito isso porque achava o crime do Ian Huntley completamente horrível. Em setembro de 2006, o Ian foi encontrado desacordado na sua cela. Ele foi prontamente levado para o hospital e conseguiu se recuperar bem. Mas depois disso, a polícia resolveu fazer uma busca na cela dele para ver se ele tinha mais alguma coisa escondida lá dentro, porque afinal ele tinha conseguido esse frasco de remédio com o qual ele tentou se matar. Eles encontraram nessa busca uma fita cassete. Nessa fita foi encontrada uma confissão gravada pelo Ian do que, ainda de acordo com a sua versão, tinha acontecido com as meninas. Eu vou ler algumas partes aqui que eu achei mais importantes, porque a confissão é bem grande, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, caso alguém tenha interesse. Eu só encontrei em inglês, então eu vou deixar aqui para quem tem interesse e vou ler a parte que eu achei mais importante. Acreditava-se que eu tinha descartado os corpos de Holly e Jessica na noite de domingo, mas não foi o caso. Na verdade, foi na segunda-feira de manhã, por volta das 8h30 da manhã, que os levei a Lakenhead, perto de Surham. Elas passaram a noite no porta-mala do meu carro. Holly caiu na banheira. Foi quando começou a ficar um pouco histérica. Ela tentou, e é aqui que diverge do meu testemunho no tribunal, ela tentou usar um telefone celular. Peguei o celular dela e desliguei, pois ela não parava de dizer que eu tinha empurrado a Holly. Depois que peguei o celular de Jessica e consegui acalmá-la o máximo possível, voltei minha atenção para a Holly. Eu puxei ela da banheira e a coloquei no chão do quarto. Claramente havia sinais vitais naquele momento. Levei a Jessica para a sala de estar e continuei tentando conversar com ela e dizer que não tinha empurrado a Holly, o que a Jessica não aceitava. Fiquei estressado. Me virei para a lareira onde estavam meus cigarros e naquele momento Jessica se levantou e caminhou em direção à porta. Eu acho que você poderia dizer que foi o caso. Ela agiu, eu reagi sem sequer pensar. Eu apenas a agarrei, percebendo que não podia deixá-la ir. Nesse ponto, com uma mão na boca e a outra no pescoço, ela morreu. Quando consegui voltar minha atenção para Holly, percebi que ela estava morta. Sinto que é importante reiterar que não havia motivo sexual. Não havia interferência sexual em nenhuma das meninas. Então, de acordo com essa nova versão do Ian, o primeiro homicídio, que no caso foi o da Holly, tinha sido acidental, porque ela tinha caído e se afogado mesmo, mas que enquanto ele estava conversando com a Jessica, ele percebeu que ele não podia deixar ela sair por ali, porque ele ia ser preso de qualquer forma, então ele matou a Jessica de propósito. Bom, essa é a outra versão dele. Ninguém acredita muito que isso tenha acontecido, nem na primeira versão e nem na segunda. As pessoas acreditam que houve sim um motivo sexual para ele atacar as meninas, mas eu achei importante trazer para vocês essa nova versão de uma confissão que foi encontrada numa fita dentro da cela dele. Falando ainda sobre como a vida do Ian não tem sido fácil dentro da cadeia, em 2010 ele teve uma outra briga com outro prisioneiro e ele teve a sua garganta cortada. Ele foi rapidamente levado para o hospital e ele conseguiu se recuperar, ele tá bem. Mas esse outro prisioneiro que atacou o Ian já tinha matado uma outra pessoa dentro da cadeia que foi acusada de matar uma criança. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. E eu vou adorar saber o que vocês acharam do caso, o que vocês acharam do vídeo. Vou adorar saber também se vocês tiverem alguma sugestão para eu trazer, porque agora só faltam mais 2 casos do Reino Unido e depois eu vou começar a fazer casos do Brasil e de outros lugares. Então, aceito sugestões e é isso. Não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque eu vou trazer pelo menos um vídeo por semana para vocês, tá bem? Beijo!